Ainda dentro desse módulo de dicas comportamentais, eu queria trazer para vocês uma dica de ouro para que você possa aumentar o aproveitamento de sua vida. Nós estamos aqui no curso Academia da Vida. Não perca desde o início. Eu gostaria de te convidar a fazer todo esse trajeto comigo e que você me ajudasse compartilhando, curtindo, comentando, fazendo perguntas, dando sugestões de temas ali nos nossos comentários. O algoritmo reconhece isso e faz com que outras pessoas tenham acesso. Venha comigo desde o início e eu te garanto que será uma jornada muito proveitosa. O módulozinho de hoje, a aula de hoje, tratará de uma coisa essencial e que eu digo para você que 99% das pessoas não fazem. Quem me conhece sabe, eu fui militar. Eu aprendi muito durante o período militar. E uma das coisas que eu aprendi foi organização. Eu era um oficial de um navio de guerra da Marinha do Brasil e eu era um dos oficiais mais jovens dali, tanto em termos de idade quanto também em termos de carreira. Na época eu era segundo-tenente num navio onde tinha ali muitos capitães-tenentes, tinha gente que era comandante, era corveta, era fragata, e eu era segundo-tenente. E aí, o imediato, na época, me deu um monte de encargos colaterais, um monte, se não me engano, eu ganhei 12 encargos colaterais, era muita coisa. E eu estava iniciando ainda a minha vida militar e a inexperiência da coisa. De repente, eu me vi não conseguindo dar conta de tanta coisa para ser resolvida. E eu adotei, na época, não havia agendas digitais, eu adotei uma agenda de papel, daquela caderninho mesmo, do ano e tal, onde eu andava com aquilo debaixo do braço para tudo quanto é lugar, e anotava cada conversa, cada fala, Marrói, faz tal coisa, Marrói, faz tal coisa. Eu anotava, fazia tal coisa, e eu via, bom, para fazer tal coisa, o que eu preciso entrar em contato com fulano, eu preciso solicitar tais materiais, para quem eu solicito, e aquilo eu comecei a anotar, e comecei a fazer esquemas e diagramas dentro da minha agenda, e eu comecei a dar conta, Aquela agenda, numa vida de civil, eu usava agenda, mas anotava ali dia da prova, anotava algumas coisas para nunca tinha colocado numa agenda realmente os grandes detalhes do que realizar na minha vida. Já deixava anotado para o dia seguinte o que eu precisaria fazer, fazia sempre um checklist do que tinha sido resolvido e o que não havia sido resolvido, eu simplesmente anotava porque eu não tinha conseguido. Então, às vezes, não, você não falou, falei com fulano tal dia, no telefone tal, conversamos tal coisa, solicitei e marcamos para tal coisa, tal dia, e assim, eu tinha a resposta de tudo. E eu me lembro que o imediato se assustou com aquele processo. Bati a cabeça no início, mas depois eu tinha pego o pique. Então, a organização, o uso de uma agenda, e há uma diferença grande, sinceramente, entre a agenda de papel e a digital. A digital tem a vantagem de você conseguir conectar ela com o teu e-mail, outras coisas. Você pode até lançar mão disso, alguns se adaptam bem isso. Outros vão precisar da velha e boa agenda de papel, para que aquilo esteja materializado e seja facilmente alcançável. Você olhando, eu me lembro, foi tal dia, foi nesse dia aqui, pronto, eu já sei quando aconteceu e com quem eu falei. Isso precisa estar anotado e precisa ser diário, e que diariamente, pela manhã, está tomando teu café da manhã, você dá uma olhada para saber o que vai acontecer naquele dia, para que você possa responder rapidamente e eficazmente a todas as demandas. Um dos pontos, gente, mais vergonhosos que infelizmente eu vejo ser extremamente comum em nossa cultura é aquela coisa do eu não sabia. Quando você fala eu não sabia, é como se você estivesse isento. Não saber é um ônus seu. Você devia saber. Você tem que saber, você tem que anotar. Essa é a diferença daqueles que tomam as rédeas de suas vidas, das eternas vítimas de suas vidas. São
diferentes, são dois grupos diferentes. Um é aquele que todo mundo é ocupado, eu não sabia, pronto, estou isento disso. Ele acha, pior de tudo é que ele acha que ele está isento de qualquer responsabilidade. E o outro, que na verdade é aquele que sabe, que precisa saber, que ele tem, o ônus é dele em saber disso, e ele então vai atrás das informações, se busca e anota, e tem a hombridade de quando ele não fez, olha, eu não consegui fazer, e não consegui por isso, mas não, eu não sabia. É tão fácil dizer eu não sabia, aliás, a gente vê inclusive figuras políticas dizendo, eu não sabia, pronto, o negócio estava do lado dele, debaixo da asa dele, mas não sabia e está tudo feito. O Brasil é cultural em nosso país de que não sabia, então eu estou isento de responsabilidade em relação àquilo. Pois eu queria convidar você a ser um indivíduo de sucesso. E uma das coisas é, não, a responsabilidade é minha, eu tenho que saber isso. E você tem que estar ciente, tem que estar cônscio de que você precisa saber. E para isso, precisa se organizar. Tá? Existe uma outra coisa, são 2 pontinhos hoje. Um é essa agenda, anote, acostume-se a isso. Tudo está anotado, seja na sua agenda de celular, seja na agenda de papel. Cada uma tem as suas vantagens. Você vai ter que ver que você se adapta mais. O segundo ponto que eu queria trazer hoje é a questão da comunicação. Comunicação. Também aprendi isso na Marinha. E é incrível como foi para mim um choque muito grande quando eu saí das Forças Armadas e fui para a vida civil, me tornei um funcionário público e vi a ineficiência em relação a isso. Me lembro quando algum superior chegava e dizia, por exemplo, Marrói, faça tal coisa, eu digo, fazia tal coisa, ciente. Uma vez dito isso, eu estou dando para ele a informação de que eu entendi a comunicação dele, então, fazia tal coisa. Eu entendi o que ele falou, a demanda dele, e coloquei ciente. Uma vez colocado ciente, ele está ciente de que eu estou ciente. Consequentemente, é minha responsabilidade. Isso é um ato de coragem e hombridade. Ciente. E uma vez ciente, agora é uma demanda minha. Eu tenho que resolver isso. Quando eu coordenei uma unidade de saúde, na época era famosa essa unidade de saúde, porque tinham vários problemas. Foi assim que eu recebi essa unidade de saúde, vários problemas. Quando eu cheguei lá, eu vi alguns problemas de comunicação. Havia uma questão de que as gestões anteriores não tinham respeito pelo profissional que ali estava e todas as demandas pessoais dele. Então, quando existe uma diferença entre controle e liderança. Na liderança, você está junto. Você está junto. O indivíduo percebe que você está dentro do barco. Não é ficar gritando de fora, faz isso, faz aquilo. Você está dentro do barco e você faz a coisa junto. E isso muda completamente a própria moral do grupo. A segunda coisa que havia era uma dificuldade de comunicação. E eu comecei a orientar o pessoal. Todas as solicitações deveriam ser feitas por e-mail ou por escrito. E o outro assinar embaixo ou devolver o e-mail dizendo ciente. Ciente. Estando ciente, agora é uma demanda sua. Não me venha dizer depois que não sabia. Então, se você tem pessoas que você se relaciona, comece a tratar, a melhorar esse canal de comunicação no sentido de que, quando há uma demanda, que essa demanda o outro reconheça, repetindo a demanda e definindo o ciente, e vice-versa. Quando essa comunicação ela fica mais clara, a demanda ela é compreendida e ela tem a chance de ser realizada, uma chance muito maior de ser realizada. Tá? Então, organização na forma de uma agenda e a comunicação mais eficiente. Se você estiver falando disso em termos de empresa, na época, em pouco tempo o centro de saúde estava funcionando. E eu me lembro da gestão distrital dizer, eu não sei o que você fez, mas está tudo funcionando. Chega a ser estranho. E eu pensei comigo, não tem nada de estranho. Fizemos um sistema de um organograma, que enquanto o organograma normalmente é um gestor e 50, 100 funcionários direto abaixo, só isso direto, não tem como
você dá suporte a isso tudo, nós formamos um sistema de departamento, cada departamento divisão e cada divisão seus componentes de divisão. Os chefes de divisão respondiam ao chefe de departamento, que respondiam diretamente a mim, em comunicação direta, ciente, comunicação clara. E eu dizia, olha, dada a demanda e dado o ciente, eu vou cobrar isso. Agora eu sei para quem cobrar, quando cobrar, como cobrar, porque não vai ter como dizer para mim que isso não funciona, que eu não sei, eu não sabia. Não tem como. A comunicação melhorou demais e a unidade passou a funcionar de uma forma muito mais tranquila. Na época eu fiz um organograma militar dentro de uma unidade de saúde e o negócio funcionou muito bem. Mas por que comunicação, liderança e organização? Organize-se e você vai começar a ser dono de sua vida. Lembra daquele filmezinho Sociedade dos Poetas Mortos? Robin Williams falava Carpe Diem, viva a vida. Você vai ver que você vai utilizar muito, vai render muito mais as horas de sua vida quando você souber claramente o que você tiver que fazer e você vai se sentir extremamente motivado ao fazer o checklist das coisas que você conseguiu resolver naquele dia. E não deixe aquilo que você não resolveu de colocar no dia seguinte. Você vai ver que vai ter para que você dê seguimento. Não procrastine. Tá aí, tema do próximo vídeo. Nós vamos conversar. Eu sou o Dr. André Marroy, eu sou médico, eu sou psicanalista. Venha conosco desde o início, tá? Não perca o próximo episódio do nosso Academia da Vida. Um grande abraço.